Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Bom, o capítulo dessa noite que a gente vai tecer alguns comentários, ele é intitulado Solicitação Fraterna. Então, é algo que nós faremos em relação a pessoas nas mais diversas situações. Hoje eu vou ler para vocês até o final e para depois a gente avaliar se esse nosso tipo de solicitação ele é válido mesmo ou é balela, tá? Então vamos lá. André Luiz coloca assim: ajude com a sua oração a todos os irmãos, dois pontos. E aí ele vai falar sobre diversas situações e aí depois a gente vai avaliar se vale a pena mesmo ajudar através da oração essas diversas pessoas nessas diversas situações que elas se apresentam. Então ele coloca assim: que jamais encontram tempo ou recurso para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhes descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram preciosos tempos dos ouvintes, falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem um culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. E ele termina: são doentes graves que necessitam do amparo silencioso. A nossa primeira pergunta é: poxa, vale a pena mesmo, de verdade, orar para todas essas pessoas que parecem tão desinteressadas por algo mais nobre na vida? Será que vale a pena gastar o nosso tempo orando, pedindo, vibrando, desejando ardentemente, em forma de oração, para essas situações, para essas pessoas que sustentam essas situações? Essa é uma pergunta, né? Eu concordo com você, Lorena, também colocaria. A psicologia transpessoal, eu trouxe aí hoje um livro do Alírio. Ele fala que quando a gente ora para outras pessoas, que a energia do amor da nossa oração, aquela oração sincera, feita lá do fundo da nossa alma, acumula-se na psicosfera da pessoa por quem estamos orando. E por lá, naquela psicosfera da pessoa, elas ficam até que a mesma tem um sentimento. Sentimento é diferente de emoções, mas tem um sentimento, ou seja, algo nobre, filho do amor. Ainda que ínfimo, de amor, de caridade, de compaixão, de benevolência, etc. E quando isso acontece, esse ínfimo sentimento de amor, de caridade, né? Porque a caridade é filha do amor, a compaixão é filha do amor, a benevolência é filha do amor, mas ainda que for ínfimo esse sentimento, faz ressonância com as nossas preces emitidas e que ficaram acumuladas na psicosfera da pessoa, ou seja, contornando a couraça desse ego ainda, que nos torna tão impermeáveis ao amor. E nesse instante faz-se frestas, diz a psicologia transpessoal, frestas que vão se ligar à energia de amor emitida por nossas preces, dando a essa pessoa um alívio, uma lucidez maior, ainda que for momentânea. Por isso que nós devemos orar, porque é um ato de caridade.
Então, eu trouxe uns bonequinhos, vocês me desculpem, mas só para a gente pensar. Então, imagina que tem uma mãe lá preocupada com seu rebento, fazendo uma prece toda noite para aquele filho que está naquela situação, andando na contramão das leis de Deus, que ainda vibra preguiça, ódio, inveja, todos aqueles sentimentos que são filhos do orgulho, do egoísmo, mas essa mãe não desiste. Toda noite, mesmo ela sabendo que por mais que ela aconselhe, que ela ama, mas ela continua aconselhando, ela continua amando, e toda noite ela faz uma prece para esse filho rebelde, mas ela continua fazendo. Faz lá. Um belo dia, esse mesmo menino tão refratário ao bem, ao amor, aos sentimentos que são filhos do amor, como a caridade, a perseverança, a misericórdia, a brandura e tantos mais, um dia esse menino vê lá na rua uma senhora muito idosa, andando com muita dificuldade. E ele olha para ela e fala assim: vou ajudar aquela senhora bem a atravessar a rua. Estou aqui, estou de boa, não posso, não vai me atrapalhar em nada. Vou lá e ajudo. Naquele instante, como diz a psicologia transpessoal quando fala da oração. Lembra de todas aquelas preces que a mãe estava emitindo para aquele filho, mas estavam ali só na psicosfera dele, mas por ele estar com aquele cascão tão grosseiro do orgulho e egoísmo e seus filhos ali envolvendo ele não sentia a vibração. Mas naquele instante, um ínfimo, pequenininho sentimento de amor ao próximo tocou o coração daquela alma através daquela senhora que ele sentiu compaixão, estava vendo que ela estava com dificuldade de atravessar a rua, e ele foi lá e ajudou ela a atravessar a rua, levou ela com segurança até o outro lado. Naquele instante, aquele cascão grande do orgulho e do egoísmo, como diz a psicologia transpessoal, ele faz pequenas frestas, pequenas rupturas. E aí, naquele instante, a prece dela de amor, de desejo que o filho se conscientize das leis do pai, entram por aquelas pequeninas frestas e vão ali, até o coração daquela criatura, ajudando a ele a sair, ainda que devagar, ainda que seja muito lentamente, mas sair daquela condição de indolência e de endurecimento perante as leis de Deus. Porque às vezes a gente pergunta mesmo, né? Diante de todas aquelas situações que a gente leu lá atrás, né? Vamos ver as últimas, olha só. A pessoa está lá, uma pessoa que devora um precioso tempo dos ouvintes falando de si mesma, uma pessoa muito personalista, uma pessoa que desistiu de continuar aprendendo na luta da vida, não quer fazer mais nada, quer continuar na mesmice. Aquele que deseja todo o realejo, né, que exibe todo o realejo da desculpa para todas as faltas, aquela pessoa que está acima do bem e do mal que a gente conhece. Né? Aquelas pessoas que sustentam a vocação de orquídea. O que é orquídea? Orquídea é uma parasita. Isso é só um exemplo. Né? E a gente fica pensando, vale a pena orar para essa pessoa? Mas todo mundo tem uns segundinhos na vida que às vezes vai ter um ato de bondade, de amor ao próximo. E é naquele instante que a nossa prece, que está ali vibrando, vai entrar e vai levar um pouco mais de luz, vai ajudando a pessoa paulatinamente a enxergar que a vida é muito mais do que tudo isso. Então, vale a pena orar. Mesmo para os rebeldes sociais, mesmo para aqueles que fazem as guerras nos países, que fomentam as guerras no país, que alimentam, que investem financeiramente para as guerras, mesmo por aqueles que fazem as maiores atrocidades no nosso planeta, porque o ser humano é rico de criatividade no mal também. Mas vale a pena orar por essas pessoas? Sempre, sempre. Aliás, melhor é orar do que vibrar mal pelas pessoas. Então, isso aqui é para reforçar que, assim como André Luiz disse que vale a pena, porque são doentes graves que necessitam de amparo silencioso, a gente viu aqui uma explicação de uma psicologia transpessoal mostrando que vale a pena a gente orar, mesmo pelas pessoas endurecidas. Então, que
essa lição ela fique na nossa mente. Não precisam ser grandes preces. Pode ser uma prece, às vezes é uma prece profunda. É aquela que às vezes é monossilábica, que a gente fala Senhor, só é o que deu tempo. E, às vezes aquilo é o suficiente para alcançar Deus. Às vezes preces muito extensas e faladas, às vezes, nada dizem. São só frases ocas jogadas ao vento. Então a lição dessa noite é para a gente não esmorrecer não esmorrecer nas lutas da vida, continuar a fazer bem, mesmo que aparentemente fique aparente que não está, parece que não, desculpa, mesmo que aparentemente parece que não esteja fazendo nenhuma diferença na vida das outras pessoas. Mas oremos sempre por todos e principalmente por os espíritos endurecidos. Então, essa é a mensagem que eu queria transmitir para vocês essa noite do André Luiz. Muito obrigada, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permeie o caminho de todos nós essa semana e que possamos sempre estarmos muito unidos entre nós, mesmo distantes fisicamente, mas unidos pelas vibrações do amor, da paz, de Jesus e dos bons espíritos. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Beijo, boa noite.